Amém. Vocês podem aplaudir mais uma vez a vida dela para a glória de Jesus. Amém? Queridos, vejam só. Nós encerramos na última semana a série sobre evangelismo. Foram 5 mensagens, amém? E eu não poderia deixar de trazer a dona Josefa aqui. Ela vai falar em alguns minutos aqui o que Deus fez através da vida dela. E eu tenho certeza absoluta que é um motivo de inspiração para a minha vida e para a sua vida. Amém? A irmã Josefa, ela é membro da nossa igreja há quantos anos? 53 anos. 53 anos. Eu mudei dia 7 de setembro de 64 aqui em Marília. E já vim direto para a primeira igreja, porque desde 1953 que a primeira igreja tinha influência na minha vida. Eu morava na fazenda, e era uma fazenda muito grande. A casa do meu pai era a única que tinha um rádio. E a primeira igreja tinha um programa no rádio, na Rádio Clube. E a gente assistia, ouvia o programa toda semana. Aí eu morei em várias fazendas, perto de Pompeia. E eu fazia parte da Igreja Batista de Pompeia, a primeira. Né? O pastor ia lá, naquela época enchia um caminhão de gente e dirigia culto na minha casa, tudo. Aí eu mudei para cá, batizei em Pompeia e faz 53 anos agora, em setembro, foi dia 7 que eu mudei para Marília, que eu estou aqui na primeira igreja. Aleluia, aleluia. Dona Josefa, o que aconteceu com a senhora quando a senhora tinha 30 anos? 30 anos? Eu tinha 31 anos, ele ficou doente. E ele tinha 32. E ele ficou mal, mas era uma pessoa que não ligava de ir no médico. Aí, quando ele foi para São Paulo trabalhar, voltou inchado, tossindo muito, aquela coisa. E eu levei no médico. Falei, não, agora você vai. Ele foi, fez o exame, e aí o resultado me entregaram nas clínicas, falou, isso aqui é com o cardiologista. Aí levei ele no médico. O médico já internou direto, já ficou em tratamento. Falou assim para mim, olha, ele está muito mal. E não tem cura. Era doença de Chaga. Foi a primeira visita do doutor Zerbini aqui em Marília. Ele, a equipe dele, examinou e disse, olha, não tem mais jeito. E ele foi contaminado quando tinha 20 anos. Então, era novinho ainda e não teve jeito. Com 9 meses ele faleceu. Aí eu fiquei, minha mais velha ia fazer 13 anos, tinha 12 anos. A minha caçula tinha 6. 6 filhos. 6 filhos. Onde que eu achei força? Minha família não morava aqui, eu sozinha em Marília. Mas tinha minha família espiritual, né? Amém. Jesus estava comigo. Porque, gente, agora em setembro fez 67 anos que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Aos 12 anos. Porque quando eu era criança, eu era assim, diferente dos outros. Eu ficava meditando, olhando as plantas, olhando os animais, o pôr do sol, e ficava, aquilo eu deslumbrava com toda a criação. Aí minha mãe era muito idólatra. Toda sexta-feira, rezando um terço, um monte de ídolo, e eu ficava assim, horas e horas, não piscava. Aí eu ia lá e falava, mamãe, isso é santo? É, minha filha, é santo. Eu falei, como é santo que ele nem pisca? Falei, eu fico olhando para eles não olham para mim. Você está pecando, eles são santos. Eu falei, não, o lugar do santo é no céu. E aquele me encabulava tudo isso. Isso eu tinha 10 anos, quando acontecia isso. Aí, meu pai tinha um tio, bebum que só ele, saía, viajava e chegava e falava, meu pai assim, Francisco,
lá para o lado, não sei de onde, tem um bando de bode. Aí os crentes eram bode. Era bode. Olha, mas eles são terríveis. As mulheres têm de andar com a roupona, não corta o cabelo, não pode beber, não pode fumar, não pode namorar, não pode fazer isso e aquilo outro. E eu lembro que eu estava assim, despulsada em cima da mesa, olhando na cara do meu pai. Eu falei, papai, se esse povo não for para o céu, quem vai? Ele disse para mim, boa pergunta, mas eu não sei responder. E aquilo foi mexendo comigo. Tinha uma tia que mexia, gostava de espiritismo, o cara foi lá, fez uma mesa redonda, e eu falei, eu quero ver hoje o que vai acontecer com ele. E eu ficava em cima da mesa, olhando na cara dele. Ele virou para ela e falou assim, vou embora, que hoje aqui não dá para fazer nada, que aqui tem uma pessoa que me atrapalha. E Deus foi trabalhando comigo desde a infância. Eu não aceitei Jesus Cristo com palavra, no culto, numa igreja. Tinha um tio da minha mãe, tinha um culto uma vez por mês na casa dele, o evangelista chamava-se Salomão Rodrigues dos Santos. Ia lá, pregava, meu pai ia, minha mãe ia, na casa do tio da minha mãe, tudo. Mas eu não ia, meu pai não deixava. Mas eu lembro como hoje, mês de setembro, lua nova, eu sentada na porta, aquilo enxergava gente como daqui 1 quilômetro andando, porque era limpinho. Enxergava as pessoas de longe. Aí eu fiquei lá, quando começou a cantar aqueles hinos, que aquilo foi mexendo comigo. Isso para vocês, jovens. Estou falando para vocês isso aqui. E aí, aqueles hinos do cantor cristão, bem de manhã, atribulado coração, meu pecado resgatado, e tantos outros, ao fim dá o labor dessa vida. E aquilo eu dizia, Senhor, isso aqui é a melodia dos anjos. Eu não sabia nem a letra. Mas eu falei, eu quero ser um deles. Parecia que eu flutuava. E eu fiz um voto ao meu Deus, faz 67 anos. Falei, Senhor, nunca mais vai sair da minha boca uma música mundana. No outro dia, minha tia, minhas primas, vamos brincar de roda, não sei o que. Fala, não, não vou. Por quê? Eu falei, sou crente. E eu estou até hoje sem ir para a direita e sem para a esquerda. Depois é que eu vim conhecer a palavra, depois de casada, que eu casei com 16 aninhos, fiz dia 10 de janeiro, casei 28 de fevereiro, comprei minha primeira Bíblia. Aí eu lia ela, eu devorava ela de um lado para o outro. E fui vivendo assim, morei em sítio, viemos para o estado de São Paulo, morei no bairro Cereja, tinha uns irmãos da Assembleia de Deus e ia nos cultos lá. E o povo ficava tudo animado. Você vai batizar na nossa igreja? Eu falei, eu não, sou batista. Amém. Sou batista. E fui levando, fui mexendo. Quando meu marido se converteu, ele não me disse nada para mim. Aí eu fui na casa do meu pai, minha mãe falou assim, fiquei tão feliz, teu marido aceitou Jesus num culto da presbiteriana aqui. Eu falei, não me disse nada. Eu falei, tá bom, mas eu tinha convicção na minha vida. E eu fui para casa, cheguei em casa, sentado na mesa, comendo. Eu falei assim, fiquei muito feliz, viu? Porque você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Só que tem uma coisa, eu sou batista, vou morrer batista e vou levar meus filhos para a igreja batista. Aleluia. Ele falou assim, eu também vou para a igreja batista. Amém. Batizou o dia que eu batizei, ele batizou. Eu entrei nas águas primeiro e ele em segundo lugar, né? Lá em Pompeia. Aí vim para Marília. Estou hoje até agora, né? E eu digo para vocês, jovens e adolescentes, é agora que vocês têm de buscar, servir, aprender, caminhar. Vocês têm uma vida. Vocês têm uma vida inteira.
para servir a Jesus. Não vai esperar, não, vou aproveitar a minha vida. Quando tiver velhinho, eu vou. Aí tá, ai minha coluna, ai minha perna, ai meu joelho, ai não dá mais para trabalhar para Jesus. Tem que ser agora, meninos e meninas. Amém. Dona Josefa. A palavra de Deus em Eclesiastes 9:10 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É agora. É agora. Eu troquei o versículo, esse é o capítulo 12, verso 1. No 9:10, que eu estava achando que era ele, diz assim: tudo que te vier as mãos para fazer, faz. No 12 é que está, eu troquei os versículos. No 12 é que está: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A gente vai ver na Bíblia quantos homens de Deus e mulheres de Deus que tiveram sucesso e são exemplo para nós hoje. Nós temos José do Egito, um adolescente vendido pelos irmãos, uma terra estranha, um povo estranho, foi cativo. E aonde que ele chegou? Governador do Egito, salvou o seu povo. Nós temos Daniel, que foi levado para a Babilônia. Até hoje nós temos o exemplo de Daniel, servo de Deus, e tantos outros. Vocês sabiam que Jesus tinha um discípulo que era jovenzinho? Quem lembra o nome dele? Diz, um dos apóstolos de Jesus era um jovenzinho. Chamava-se João. E a Bíblia diz que era o discípulo amado. E eu acho assim incrível que é o único que não morreu cedo. Morreu de velhinho, 96 anos. E aí eu leio aquele texto que Pedro perguntou: e ele, o que é que o senhor vai fazer? Jesus falou: o que você tem com isso? Se eu quero que ele fica. E ele ficou. Morreu de velhinho, os outros morreram tudo cedo. Né? Então, jovens, meninos e meninas, servir a Jesus é o melhor projeto de vida. É com Ele que eu devo andar. É com Ele que eu devo falar. É para Ele que eu devo perguntar: Senhor, o que eu posso fazer? Me mostra o que eu devo fazer. E fazer. Eu não me arrependo 1 milímetro de tudo que eu fiz até agora. E se fosse para fazer novamente, eu ia fazer muito melhor. Eu pedi para Deus 107. Eu falei: Senhor, mas eu quero estar lúcida, cuidando de mim e dos meus alunos, porque tem muita gente ainda preparada para o batismo. Aleluia! Eu fico feliz quando eu vejo meus alunos ativos na igreja e trabalhando. Graças a Deus por cada um. Quantos, cada Dona menino. Josefa? 929. 929 pessoas preparadas pela senhora para entregar a vida para Jesus. Então, uns já morreram. Tem uns que foi para a igreja Assembleia de Deus, que eu estou sabendo. Tem uns que mudou de cidade. Por que que eu sei? Porque eu telefonei. Eu falei: eu estou sentindo falta. Ai, Dona Josefa, me perdoa. Eu fui transferida assim, de repente, não deu tempo para avisar. Estava morando Presidente Prudente, mas eu fui atrás. E a senhora tem um caderno com o nome deles. Tem o caderno de chamada com o nome deles. E isso foram os que se batizaram, fora os outros, né? Mas Fora os outros. Tem muitos que foi para outras igrejas, mudou de cidade, mas a maioria está aqui. Eu estou vendo um carinha ali que foi meu. Quantos aqui são alunos da Dona Josefa? Fiquem em pé aí, fiquem em pé no seu lugar. Olha só aqui nos jovens. Olha lá, aquele lá foi meu aluno, muito querido. Aquele grandão lá foi meu aluno. As meninas e os meninos, eu me sinto realizada, vitoriosa em vocês. Que Deus abençoe Glória vocês. a Deus. Vocês cresçam. Amém. E
que vocês dêem continuidade ao meu trabalho. Aleluia. Eu tenho 3 auxiliares. Quem são? É o doutor Romildo, o Jefferson e agora a Simone. Aí o Jefferson já está a 15ª turma comigo. Ele batizou, continua. Está formando discípulo já. já. Preparadinho para dar aula, para fazer qualquer trabalho. Doutor Romildo chegou para mim, do lado assim, abaixou. Eu quero dar aula de batismo. Eu falei, mas você não está dando? Ele falou, não, eu quero ser treinado. E ele foi, me acompanhou várias turmas. Às vezes eu não estou bem, eu ligo e falo, doutor Romildo, o senhor fica com a minha classe? Ele fica sossegado, minha filha, que eu vou. Glória ele é meu amigo, meu irmão, meu confidente, meu médico, meu tudo, né? E graças a Deus, e o Jefferson é aquela pessoa que eu posso confiar. Tem a Simone, batizou, ela falou assim, mas eu não queria parar, eu queria continuar com a senhora, eu posso? Eu falei, não pode, filha, deve. Pode, vem. E ela está comigo. Amém. E eu queria mais gente disposta a ser treinado a trabalhar. Porque deixa eu contar um segredinho para vocês. Escuta, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu não tenho conhecimento bíblico, olha, para me transmitir conhecimento bíblico, eu tenho de ter para mim. Eu preciso ter para poder dar. Eu preciso primeiro ser ensinada para poder ensinar. Não adianta eu chegar diante de vocês e me fazer uma pergunta. Ai, não sei, vou perguntar para o Danilo como é esse negócio. Não, eu tenho que saber. Muitos dos meus alunos, eu vinha falando para o Luiz, eu tinha um aluninho, faz tempo que eu não vejo ele, ele é grandão, cresceu. Ele falava assim, posso fazer uma pergunta? Eu falava, pode. Explicava assim, posso fazer mais uma? Pode. Aí ele falava assim, mas eu tenho mais outra, eu posso fazer? Eu falei, pode. E eram perguntas difíceis, perguntas teológicas. E eu fazia o possível para responder tudo. Eu falava, aquilo que eu não souber, vou atrás de quem sabe mais do que eu. Porque a gente não sabe tudo. Mas é isso aí, é buscar, é beber a palavra de Deus, é comer a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Só assim a gente vai ter com que passar para outros, ensinar, transmitir, inculcar. A palavra de Deus fala assim, inculca na cabeça de teus filhos, quer dizer, põe lá dentro, vai entender. Para andar com Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus diz honra quem honra, né? E hoje eu acredito que hoje, com toda certeza, a dona Josefa aí foi a nossa membro de igreja da primeira igreja batista de Marília, que mais evangelizou na nossa igreja. E por isso que nós fizemos questão, como Ministério DIP, dona Josefa, de comprar uma flor para a senhora, para honrar a sua vida, para dizer que a senhora é uma inspiração para a gente, uma inspiração. E nós gostaríamos de pedir para que a senhora ficasse aqui, para no final a senhora orar pelas nossas vidas, amém? Pode ser? Glória a Deus. Queridos, quantos aqui estão inspirados pela vida da dona Josefa? Ela ficou viúva aos 31 anos, ela não tinha faculdade ainda, não tinha nenhum estudo, né? Eu vim estudar com 28 anos, fiz o primeiro grau, meu pai não deixou estudar. Com 28 anos eu vim estudar, porque foi assim, com 9 anos eu fui para a escola, primeira série no Nordeste. Aí meu pai tirou que mulher não precisava estudar. Aí eu fiquei sem estudar.
Me casei, com 26 anos, 7 filhos, com 32 estava viúva, eu falei, eu vou estudar. 28 anos, eu voltei a estudar, eu fiz o primeiro grau, terminei. Aí eu fiz a matrícula no Bezerra de Menezes, escola particular, com a cara e a coragem. Fui na prefeitura, falei assim, eu quero uma bolsa de estudo. E tem jovem que não estuda, né, Josefa? E aí? Aí que você merece apanhar. Aí eu trabalhei, eu com 6 filhos, cuidando da minha casa, trabalhando de merendeira, fui para o Bezerra de Menezes. Eu sou a primeira mulher em Marília que fez o curso técnico de eletrônica. Sou formada em técnico de eletrônica. Fiz o colegial, terminei. Eu falei assim, eu vou fazer o vestibular. Fiz inscrição, recordei os cadernos, peguei, recordei toda a matéria, prestei o vestibular e fiz filosofia. Né? E nunca é tarde para estudar. E não adianta dizer, eu não sei, eu não posso, eu não sei o quê, não tem nada disso. A mulher do prefeito, na época, chegou e falou para... A Iracema falou para ela, que era secretária da educação. Aí, o que eu faço? Tem um jovem, e a Josefa, que pediu uma bolsa de estudo. A esposa do prefeito, que na época era o teu voto, falou assim, mas quem? Ela falou, a Josefa, funcionária nossa, e um jovem. Ela falou assim, mas Josefa é nossa funcionária, é viúva, tem 6 filhos, a bolsa é dela. Aleluia. Aí eu estudei, eu pagava metade, a prefeitura metade, e eu desci. Quero dizer uma coisa para você. E cuidando dos filhos. 6 filhos, eu nunca paguei para cortar um cabelo de um filho. Eu cortava o cabelinho, eu costurava as roupinhas, a chuva destelhava o telhado, eu colocava a escada, subia, colocava. Nunca dependi de ninguém para trocar uma fechadura, nem uma tomada, e nada. E Deus foi me abençoando, e aqui eu estou, e pronta para dar continuidade até o... Rumo aos 1.200. Amém. 1.200 vidas, amém? Amém. Eu falei para ele, quero 1.200, que sair é por conta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. O Glaubinho vai ajudar. Queridos, vocês podem aplaudir, por favor, porque... E olha só. Muitas vezes nós pensamos que o agir de Deus está longe daqui, né? Enquanto o Espírito Santo de Deus tem abençoado muito a dona Josefa, que hoje eu tenho certeza que é uma referência e inspiração para todos nós, amém? E eu quero, olha só, ela já fez, não é que ela vai fazer, ela já fez a preparação de 929 pessoas e ela está almejando 1.200 e ainda falou assim com Deus, olha, se passar de 1.200 é por sua conta. E queridos, às vezes nós temos dificuldade para falar de Jesus para uma pessoa, não é verdade? Não tem alguma coisa de errado que nós precisamos mudar em nossas vidas, amém? Vocês reconhecem a unção que está sobre a vida da irmã Josefa, amém? Porque eu tenho certeza que no final do culto ela vai orar sobre nós e vai liberar essa unção de ganhar vidas para Jesus, amém? Quero falar com vocês essa noite uma palavra muito breve, mas muito específica também. Eu quero falar sobre avivamento versus religiosidade. E, queridos, eu quero que vocês entendam muito que o nosso coração, eles precisam se alinhar com a presença de Deus. Precisam se alinhar. Eu sei que às vezes as pessoas falam, pastor, mas o senhor não acredita que na nossa igreja é muito pregado sobre avivamento? É muito pregado sobre evangelismo? É muito pregado sobre dons? O senhor não acredita nisso? Queridos, eu acredito nisso, e é por isso que nós pregamos isso, né? Quantos aqui vivenciaram essa semana aquela arte moderna que expuseram às nossas crianças a nudez de homens e mulheres adultos? Vocês presenciaram isso ou não? Queridos, eu quero que vocês entendam que se nós
pregarmos avivamento e a gente sair daqui e voltar para as nossas casas e não tomar uma atitude, daqui a pouquinho, esse tipo de situação vai impregnar em todo o Brasil. E pela minha omissão e pela sua omissão, nós temos que entender que o avivamento que nós precisamos viver é para hoje. Nós temos que parar de ser crentes religiosos. Nós precisamos parar de agirmos com religiosidade. Achar que domingo é o dia do nosso culto. No caso de vocês, que eu sei que uma parte de vocês não vem no domingo, que o sábado é o nosso culto. Nós temos que entender que a nossa função como discípulos de Jesus é fora das quatro paredes dessa igreja. Imagina se fosse o seu filho lá. Ou imagina quando você tiver um filho, se você já tem um filho, daqui a alguns anos, começar a ensinar sobre isso aí, nas escolas aqui de Marília. E talvez vocês não saibam, mas existem algumas escolas estaduais, porque no município os pastores de Marília se reuniram, foram na prefeitura e brecaram. Porém, existem escolas estaduais já em Marília que começam a tendenciar sobre ideologia de gênero. Isso é uma realidade, não é algo distante, isso não é futuro, isso é presente em nossas vidas. Pastor, e o que religiosidade tem a ver com isso? Tem a ver que se nós não vivermos um avivamento poderoso hoje, continuarmos a ser apenas religiosos, daqui a pouquinho, tudo que nós oramos aqui, tudo que nós jejuamos aqui, se nós não tivermos atitude lá fora, nós vamos ter que engolir esse tipo de coisas. Não sei se vocês sabem, mas foi marcado para amanhã aqui na cidade de Marília a primeira passeata gay, ou passeata LGBT, como vocês queiram falar. Primeira, queridos, preste atenção, eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando daqui, de Marília. Eu não estou falando de algo distante, eu estou falando de hoje, deste final de semana, e eu estou falando da sua cidade, da minha cidade. A questão é o que nós vamos fazer com o Espírito Santo que nós dissemos que buscamos, que nós dissemos que nós temos um relacionamento com Ele, que nós nos quebrantamos aqui na frente, que nós corremos para frente, que nós choramos, que nós nos prostramos aqui, que nós gritamos, que a gente fica no chão. Mas eu quero perguntar uma coisa: o que nós temos feito lá fora? O verdadeiro barulho que eu e você precisamos fazer não é aqui dentro dessas quatro paredes, mas é lá fora, são nas escolas, são nas faculdades, são nas ruas, são nos hospitais. Nós precisamos ser discípulos de Jesus fora deste templo. Queridos, nós estamos pregando sobre isso há anos aqui em Marília, há anos, há vários anos. E por mais que eu entendo que nós façamos algumas coisas, que nós evangelizamos algumas pessoas, que nós brigamos por alguns ideais, nós precisamos entender que se eu e você não fizermos alguma coisa, nós vamos ter que engolir esse tipo de situação e não poderemos fazer nada depois. Nada. No máximo uma reclamação virtual. É por isso que chegou um momento da gente nos unirmos de verdade e olharmos para a nossa cidade e declararmos não somente com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, que Marília é uma cidade onde a presença de Deus vai se manifestar e não vai ter espaço para esse tipo de situação. Vocês não estão entendendo, queridos. Vocês estão entendendo a situação do Brasil? Eu não vou pôr as fotos aqui para vocês, porque eu não quero expor vocês a esse tipo de situação. Eu estou falando de pessoas completamente peladas. Sem biquíni, sem nada. Um homem pelado e uma menina do lado. Desse tamanhozinho. Arte moderna. Arte moderna, direito de expressão, liberdade de expressão.
E é por isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto de uma vez por todas e entendermos que nós precisamos fazer a diferença nos nossos dias. Nós precisamos fazer a diferença nos nossos dias. E eu quero citar 3 pontos com vocês, para depois a gente caminhar para a conclusão. Uma mensagem bem simples, mas muito objetiva. E eu quero que você preste atenção, porque eu não quero que você escute, eu quero que você entenda, porque você consegue reproduzir aquilo que você entendeu. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui já conseguiram ganhar, dentro dessa campanha Onde Está o Seu Irmão, uma pessoa não evangélica ou uma pessoa que estava afastada? Levanta a mão. Você que já conseguiu. Legal. Você que não conseguiu, levanta a sua mão. Nós ainda não encerramos a campanha. Temos até... Levanta mais alto. Mais alto. Olha só. Olha a importância disso. Preste atenção, queridos. Quando nós fazemos algo aqui, ou quando nós tentamos propor algo, onde nós tentamos direcionar algo, não é simplesmente mais uma atividade, não é simplesmente mais uma campanha, é porque nós entendemos a necessidade da gente reverter esta situação na cidade de Marília. E se porventura você ainda não tinha se conscientizado disso, você ainda não tinha entendido isso, eu quero que você preste atenção. Nós ainda vamos com essa campanha até o batismo de dezembro. Você ainda pode fazer a diferença. Sabe por quê? Porque onde estiver uma pessoa inconformada com essa situação, em uma sala de aula, em uma sala de faculdade, em um grupo, em uma prefeitura, em qualquer secretariado, em qualquer laboratório, as pessoas podem até tentar conversar disso, mas a pessoa que não aceita isso, ela vai mostrar a sua indignação. Nós precisamos parar de ficar quietos, nós precisamos entender como igreja. Chegou um tempo, logo no início do nosso ministério, acho que 2011, 2012, que a gente estava muito ansioso, digamos assim, com o crescimento. E nós queríamos que ver jovens aqui na igreja. E aí acontecia que todos os cultos, nós colocávamos 4, 5 pessoas aqui para contar quantas pessoas tinha no culto. E ficava naquilo. Até que, queridos, eu comecei a prestar atenção nisso no início desse ano, e ter um entendimento, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Enquanto existir uma cadeira vazia, é porque eu e você podemos falar de alguém para Jesus ainda. Vocês concordam com isso? Ao invés de contar, vamos evangelizar. Ao invés de olharmos para uma cadeira vazia, vamos buscar alguém lá fora e trazer para a igreja. A questão é que nós temos mais de 2.200 pessoas nas nossas células. E eu quero perguntar agora para você, líder de célula, onde estão estas pessoas agora? Agora, onde está o teu irmão? Queridos, eu não quero formar jovens religiosos, mas eu quero formar jovens avivalistas nessa cidade, amém? E eu quero dar 3 exemplos com vocês, preste atenção nisso. O primeiro exemplo está lá em Gênesis 11:4, eu não vou conseguir ler os textos, eu vou citar, pode projetar aqui, se vocês quiserem anotar, vocês podem ler em casa. Nessa parte aqui, vai falar sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel era um grupo de pessoas que eles acreditavam que se eles se unissem, falassem a mesma língua, eles conseguiriam ali formar uma só nação e construiriam uma torre que chegaria até o céu. E esse é o primeiro exemplo de pessoas que eu quero dar dentro da nossa igreja. Talvez você pode não ser assim, mas você pode entender que uma pessoa se perdeu assim. Esse tipo de pessoas são pessoas que caem porque elas tentam construir algo olhando para o próprio umbigo, fazer um ministério individual, fazer um ministério solo. E queridos, eu quero te adiantar, não perca tempo com isso. Se você tem um discípulo, se você tem alguém que faz isso, alerte, sabe por quê? Porque nessas situações aqui, onde consegue se juntar um grupo de pessoas para fazer um ministério individual, um ministério para dentro, um ministério focando aquelas pessoas, aquele reino, o próprio Deus se encarrega de descer e destruir.
A palavra de Deus diz que quando Deus percebeu isso, o próprio Deus desceu e simplesmente Ele colocou línguas controversas no meio desse povo. E eles se autodestruíram. Eu quero que você entenda por que você lidera uma célula, por que você supervisiona uma rede, por que você está nessa igreja. Qual é a motivação do seu coração? É fazer algo para si só? Você é aquela pessoa que discorda de tudo, rebate tudo, reclama de tudo, não concorda com nada? Você é um youtuber da vida. Eu não tenho nenhum problema em assistir ministrações por YouTube. Eu também assisto, eu também escuto pregações, eu também sou edificado. O problema é que eu posso ser apenas edificado. Eu não consigo ser nutrido no YouTube. Por quê? Porque eu só consigo ser nutrido onde eu tenho raízes, onde eu sou plantado. E você não consegue se plantar na internet. Se eu colocar essa orquídea aqui, nesse simples vasinho, aqui, ela consegue se enraizar aqui. Só que se eu tirar ela daí e tentar plantar ela nesse telão de LED, ela vai morrer. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Nós estamos falando de um mundo que às vezes quer ser muito virtual, muito marketing. Mas eu ainda acredito num avivamento onde as pessoas são atraídas pela presença de Deus, não por redes sociais, não por programas de televisão, não por programas de internet, não por vídeos de YouTube. Amém? Sabe por quê? Porque é muito fácil você falar algo na internet. Muito fácil. Difícil é você pastorear pessoas. Sabe por quê? Porque o seu público online não tem contato com você, não te liga de madrugada, não liga para chorar para você de madrugada, não pede para você ir fazer velório de um familiar quando ele morre, não pede para você ir orar para um amiguinho, ou para um amigo, ou para uma jovem, ou para o seu filho, ou para a sua filha, quando ele está internado no hospital. Então você tem que entender que você só é nutrido do local que você está plantado. Eu quero perguntar para você, onde você está plantado? Onde você está plantado? Queridos, eu não quero que vocês façam um ministério para vocês. Eu não quero que vocês façam um ministério para vocês crescerem, mas para o reino de Deus ganhar. Não vamos fazer um ministério para dentro dessas quatro paredes, mas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O ministério de Deus nunca é para dentro, é para fora. Então nós começamos algo aqui, e eu não quero plantar sementes aqui, eu quero que juntamente com vocês, nós consigamos plantar uma floresta de avivalistas na cidade de Marília. Então preste atenção, se você está se comparando assim com as pessoas dessa torre de Babel, tentando fazer grupinhos paralelos, armados, alguma coisa do tipo, fazer mensagens para o próprio umbigo, mensagens individuais. Quando isso acontece, o próprio Deus, Ele vem até este lugar e se encarrega de destruir. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, em Lucas 15:8, projeta para mim, por favor. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Queridos, preste atenção aqui. Aonde essa mulher perdeu uma dracma? Onde ela perdeu? Ela perdeu dentro da casa. Dracma, nós estamos falando de algo que tem valor. Nós estamos falando de algo valioso que foi perdido dentro da casa. Vocês estão entendendo por que a campanha Onde Está o Teu Irmão? Porque tem pessoas que têm valor, que são valiosas, mas conseguem se perder dentro da casa. Dentro da casa. Talvez porque alguém feriu ela, ou porque ela feriu alguém, porque ela ficou com vergonha do pecado que ela cometeu. Independente, eu não estou aqui para falar com vocês por motivos de percas. Eu estou falando para vocês que eu e você, nós conhecemos alguém, um rapaz ou uma moça que se perdeu dentro da casa. Alguém que tinha valor. Nós estamos falando aqui de uma parábola, de uma dracma, de algo que tinha valor. Uma dracma tinha valor. E nós estamos falando que essa mulher perdeu essa dracma dentro da casa dela.
Às vezes nós temos uma célula, nós temos pessoas lá dentro, pessoas que têm valor, pessoas que são importantes. E às vezes, sem a gente perceber o motivo, nós conseguimos perder essa pessoa dentro da nossa casa. Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Você conhece pessoas que já estavam dentro da casa da célula com você, essa pessoa se perdeu? E o que nós estamos fazendo para achar essas pessoas? Vocês estão entendendo o porquê da campanha Onde está o teu irmão? Não é uma religiosidade. Nós precisamos despertar esses avivamentos. E esses avivamentos, eles vão resgatar essas pessoas que se afastaram, mas também vão ganhar novas pessoas para Jesus. No versículo 15 de Lucas ainda, nós temos Lucas 15, 11, nós vamos ter a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler essa palavra aqui, mas eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós sabemos que às vezes com o tempo, às vezes aquela pessoa que nos discipula nos cansa, ou às vezes aquela pessoa que está nos discipulando nos cansa, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, muita atenção. Quem pede a herança do pai vivo para ir embora, é porque já matou o pai no seu coração. São órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Então eu quero que você preste muita atenção, porque nós temos uma visão aqui. Nós trabalhamos com discipulado e com células. Agora há pouco mesmo eu fiz uma reunião com a intercessão, falando a importância da postura de cada intercessor, de cada intercessora. Por quê? Porque nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando de uma visão de reino, de ganhar milhares e milhares de pessoas para Jesus. E nós não podemos nos perder dentro de casa. E eu vi um resultado fantástico com essa série de evangelismo. Nós aumentamos a frequência das nossas células em 400 pessoas. Eu não estou falando de algo supérfluo, estou falando de algo numérico que foi preenchido por cada um de vocês. Vocês acreditam que com 5 mensagens nós aumentamos as pessoas, só com as pessoas entendendo a necessidade de evangelizar, nós aumentamos a frequência das nossas células em 400 pessoas. E no último batismo, é claro que tinha algumas aclamações também, mas nós ganhamos 361 pessoas para Jesus. Vocês conseguem entender isso? Amém? Queridos, preste atenção no que Deus está confiando nas suas mãos. É com muito pesar que eu falo isso, mas no Brasil, no mundo todo, 95% das igrejas evangélicas estão abaixo de 500 membros. Estou falando de 95% do mundo, não estou falando do Brasil. E o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos favorecido em um único dia. Em um único dia. Nós alcançamos 361 pessoas para Jesus. Vocês conseguem entender o tamanho da unção, o tamanho do favor de Deus sobre as nossas vidas? Agora, pastor, por que então a campanha está chegando pessoas novas o tempo todo? Talvez saiu 200 pessoas da igreja, mas se a gente não for contar os últimos 2 batismos que nós tivemos, só desse último batismo, 361 pessoas chegaram. O que o Senhor está preocupado com aqueles que saíram? Porque eles têm valor. A palavra fala que todo dia esse pai, ele ficava ali, enxergando pelo caminho longe, esperando o dia que o filho dele voltasse. A mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu só uma, ela tinha 9. E a palavra de Deus fala que ela foi procurar essa dracma perdida. Eu não quero que vocês sejam religiosos. Quem é religioso não tem compaixão com as pessoas. Quem é religioso não ama as pessoas que se perdem. Por quê? Porque gostam de julgar. Mas um avivalista tem compaixão no coração dele. O Glaubinho pode vir aqui já, por favor? Queridos, preste atenção. Por isso a importância dos cultos e das células, e isso faz parte do evangelismo. Por quê? Porque nós alcançamos essas pessoas, nós resgatamos essas pessoas, mas nós precisamos trazer essas pessoas para algum lugar.
É por isso que se você é líder de célula, sua célula tem 10 pessoas, e você está sozinho aqui hoje, ou você está com mais uma pessoa só aqui hoje, tem alguma coisa de errado com a sua liderança. Tem alguma coisa de errado. E queridos, agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Vocês acreditam que nesse último batismo nós recebemos ex-prostitutas, ex-traficantes, ex-homossexuais para Jesus? Vocês acreditam nisso ou não? Vocês dão glória a Deus por isso ou não? Glória a Deus ou não? Vocês amam essas vidas? Vocês têm compaixão dessas vidas, sim ou não? Queridos, agora preste atenção, porque nós recebemos com celebração um traficante, uma prostituta, mas nós entortamos o nosso nariz quando nós vemos um supervisor que tinha caído e está voltando para a igreja? Porque nós fechamos a cara quando nós enxergamos um líder de célula que tinha se afastado, mas está voltando para a igreja? Porque não é o mesmo amor, porque não é a mesma vibração, porque não é a mesma compaixão, porque não é o mesmo amor. Por quê? Qual que é a diferença de um para o outro? Qual que é a diferença de um para o outro? Ah, pastor, mas você concorda comigo que se essa pessoa era supervisor ou ele era um líder de célula e ele já caiu uma vez, ele pode cair a segunda? Eu concordo, mas quem garante para você que esse que chegou no último batismo também não vai cair? E aí o que você vai fazer? Entortar o nariz para ele também? Fechar a cara para ele também? Ficar julgando a atitude deles também? Queridos, eu não aceito religiosidade dentro do nosso ministério. Eu quero jovens avivalistas onde o coração queima por vidas. Não importa a situação em que ela estava fora daqui, mas aqui é um lugar para tratamento. Querido, se nosso Jesus não faz acepção de pessoas, por que eu ou você nós vamos fazer? Queridos, eu quero falar com vocês, para a gente finalizar, a equipe de louvor pode subir também. Nós acabamos de mostrar a dona Josefa aqui, o testemunho dela de vida. Nós estamos falando que há pelo menos 50 anos atrás, Luiz, ela ficou viúva aproximadamente? 48 anos. 48 anos atrás, uma mulher com 6 filhos, viúva, olhando o contexto cultural da época, qual que era a perspectiva dessa pessoa vencer na vida? Detalhe, ela não se casou de novo. Eu quero que vocês entendam isso, porque essa noite o Espírito Santo ele procura esses improváveis, porque ele quer fazer você transbordar pela presença dele. Quero contar uma história para vocês. O avivamento da Rua Azusa aconteceu com William Seymour. Ele nasceu dia 2 de maio. Ele era negro, filho de escravo. Devido a ele ter contraído uma doença, ele ficou cego de um olho, ele era manco de uma perna. Nós estamos falando de 1850, onde um negro estava brigando para votar nos Estados Unidos. Um negro não votava. Um negro, nessa época, não era considerado gente. Era a mesma coisa que uma mulher. As mulheres não tinham nem poder de voto na época. Foi nesse contexto que o avivamento aconteceu. Vocês podem perceber que sempre nas pregações eu gosto de incentivar vocês a lerem a Bíblia e também a história, para que vocês não falam assim porque vocês escutaram, mas porque vocês aprenderam. Presta atenção. Vou resumir a história dele. Em 1905 ele mudou para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada escola bíblica de Charles Fox. Só que ele assistia às aulas em uma cadeira colocada no corredor, porque ele era negro. Foi aí que ele aprendeu as doutrinas e também aprendeu sobre o Espírito Santo. E aí ele conseguiu, através das orações, desenvolver o dom de línguas, uma das provas de uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo. Seymour mudou para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado em uma igreja da metrópole nascente. No entanto, não foi bem aceito. Ao começar a pregar a mensagem de reavivamento e batismo no Espírito Santo, ele foi expulso da paróquia. Na procura de um lugar para continuar seu trabalho, ele fundou uma igreja
em um templo abandonado na rua Azusa, número 312. O resultado desse reavivamento de Seymour não foi só espiritual, mas também cultural, porque ele derrubou muitas resistências e barreiras raciais em favor da unidade de Cristo. Também começou a derrubar as barreiras da rejeição das mulheres no ministério, e também colocou elas em formas de participar do ministério, sem quebrar os mandamentos bíblicos em relação às mulheres. O reavivamento liderado por William Seymour virou notícia rapidamente. Em 18 de abril de 1906, o Jornal de Los Angeles publicou uma extensa matéria sobre o movimento. E ele foi denunciado por começar uma nova seita, onde fundamentalistas compostos em maior parte negros imigrantes pobres, se dizendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, e se manifestavam em línguas estranhas, também curas, milagres inigualáveis. Queridos, preste atenção nisso. Talvez vocês não tenham entendimento, mas o Pentecostes de Atos 2, algumas pessoas dizem que Seymour começou o movimento pentecostal contemporâneo, né, Luiz? E para vocês terem uma noção, a Assembleia de Deus começou lá. Chegou no Brasil, depois desse movimento da Rua Azusa, como inspiração na Rua Azusa. E nessa época, a Assembleia de Deus viveu um avivamento tão poderoso, que eles varreram o Brasil. Não quero entrar no que aconteceu depois, com usos e costumes, religiosidade. Eu quero falar do lado positivo. Eu quero que a gente aprenda a olhar as coisas boas que acontecem. Eu estou falando de uma época em que o negro ele brigava para votar, em que as mulheres não podiam votar. E além de negro, ele era cego de um olho e manco de uma perna. E ele começou um dos maiores avivamentos citados na atualidade, o avivamento da Rua Azusa. Queridos, vocês estão conseguindo entender isso? Eu quero que você olhe para a sua vida agora. Muitas vezes a gente pensa que, mas eu moro em Marília, moro na periferia de Marília. Eu não tenho nem locomoção para ir para a minha escola, para ir para a igreja, eu dependo de carona, eu dependo de favor. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, Ele usa os improváveis. Ele usa os improváveis, e quando Ele faz algo na vida de alguém, Ele faz, e Ele mesmo se encarrega de propagar esse avivamento. Para a gente concluir, eu quero que vocês projetem Atos 19, 1 a 11 aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isto é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo, queridos, eu quero que vocês leiam isso aqui, eram ao todo uns, quantos? Continua o texto para mim, por favor. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Quanto tempo? De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a falar do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Queridos, preste atenção aqui. Nessa época aqui, o evangelho tinha começado a ser pregado para os gregos também. E a escola de Tirano, eles eram o que, Luiz?
gregos. Tinha judeus na Ásia, é verdade, mas se concentrava um grande número de gregos. E nessa época em que o evangelho estava saindo somente ali do povo judeu, estava sendo pregado também aos gentios e aos gregos e depois a todos os povos, línguas e nações, existia uma certa resistência em que o Espírito Santo, ele era apenas para os judeus. Por isso que quando Paulo chega, ele fala assim: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles falam assim: nunca ouvimos nem falar dele. E aí Paulo, então como que vocês creem em Jesus? Aí eles falaram: nós recebemos o batismo de João, que era o batismo nas águas. Queridos, preste atenção, vocês escutaram que Paulo pregou durante 3 meses? Vocês conseguiram entender isso? Entenderam que Paulo pregou para aproximadamente uns 12 durante 3 meses? Vocês conseguiram entender isso? E o que continua depois? Que dentro de 2 anos, essas 12 pessoas, junto com Paulo, eles varreram todo um continente da Ásia, em apenas 2 anos, e a palavra diz que Paulo fazia sinais extraordinários por meio do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós vamos entrar no mês de outubro. Quantos meses faltam para acabar o nosso ano? Quantos? 3 meses. E eu quero te desafiar nesses 3 meses a vocês apresentarem o Espírito Santo de Deus para as pessoas, que dentro desses 3 meses eu tenho certeza que vai vir uma nuvem de glória sobre a cidade de Marília e nós vamos varrer todo o nosso estado com a presença de Deus. Você acredita nisso? Eu quero fazer um desafio para vocês. Eu não quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que vocês transbordem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você transborda... Pode filmar aqui e jogar no telão, por favor? Conseguiram arrumar a placa já, David, ou não? Já? Pode jogar no telão? Não? Ainda não. Então, vocês vão ter que olhar aqui mesmo, gente. Não arrumou ainda a placa que transborda. Olha o que acontece com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Quantos aqui de vocês estão cheios do Espírito Santo? Levanta a sua mão. Amém? Agora existe um passo que vocês podem fazer para vocês transbordarem o Espírito Santo e influenciar todo mundo à sua volta. Quando você transborda do Espírito Santo através da sua vida, outras vidas vão começar a ser cheias do Espírito Santo. E queridos, e através da sua vida, outras pessoas vão conhecer o Espírito Santo e vão começar a ser cheias, e depois elas vão transbordar. Preste atenção, nós temos 3 meses para acabar o ano. 3 meses. A palavra de Deus, olha só, vocês conseguem imaginar o apóstolo Paulo falando para 12 pessoas por 3 meses? Eu estou falando do maior apóstolo que nós já tivemos, do maior implantador de igrejas que nós tivemos na história do cristianismo. Vocês entendem agora o que vocês estão fazendo lá na célula de vocês? Pastor, mas só tem 10. Pastor, só tem 7. Vocês conseguem entender que se vocês pregarem o Evangelho para essas pessoas de uma forma convincente sobre o reino de Deus, eles vão sair de lá e vocês juntos, nós vamos varrer a cidade de Marília com o poder do Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: quantos de vocês essa noite querem transbordar no Espírito Santo de Deus? Eu quero te motivar e te convidar a vir aqui para frente, porque nós vamos orar e impor a mão nas suas cabeças, e o Espírito Santo de Deus, ele vai vir sobre este lugar de uma forma inigualável, e através das suas mãos, o Espírito Santo de Deus vai realizar milagres extraordinários. Senhor nosso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, estamos reunidos aqui, Senhor, um grupo de jovens, lindo, maravilhoso, são teus filhos, Pai. Faz tudo de novo, Senhor. Derrama a tua unção,
a tua visão, a tua sabedoria, que esse jovem possa crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, possa dar muitos frutos, Senhor. Esteja disposto a andar na tua presença, a fazer a tua vontade, a cumprir a ordem de Jesus Cristo, que é ganhar outros para ti, ó Pai. Faz frutificar, Senhor. Derrama a unção do teu Espírito, a tua graça, a tua compaixão, o teu amor pelas almas. Que eles sejam cheios da tua unção, do teu conhecimento, da tua graça, da tua sabedoria, do teu poder, para sair e evangelizar e ganhar vidas para ti, Jesus. Aqui tu tens a tua igreja jovem diante da tua face. Abençoa cada filho teu aqui, Senhor, para que eles cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra, possa frutificar, possa ganhar vidas para ti, para dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre cada jovem aqui, cada mulher, cada homem, cada adolescente. Ó Senhor, que a tua mão poderosa seja sobre eles e eles sejam revestidos do teu poder, da tua visão e da tua sabedoria, para dar cumprimento a esta obra que foi começada por Jesus Cristo. Espírito de Deus, repousa sobre esse jovem. Eu te peço agradecida, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero que vocês saiam daqui transbordando pelo Espírito Santo e que vocês encharquem essa cidade com a presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana e até amanhã em um dos nossos 3 cultos de celebração.